Louvamos a Deus, porque estamos juntos aqui nesta noite. Sempre é um grande privilégio estar na igreja. É um momento em que você tem a oportunidade de se chegar, orar mais, ler mais a Bíblia, né? Meditar nessas grandes e poderosas verdades, né? Que Deus ele traz para todos nós. A palavra de Deus sempre, quando é aberta, muitas vidas são tocadas, muitos corações são transformados e você sente a cada momento uma nova motivação, é uma inspiração seguir Deus. Então eu vou pedir que você pegue a sua Bíblia, vamos aqui estudar a palavra. Estamos aqui juntos e o que nos une é a palavra, é Jesus. Jesus é o fio escarlate que liga cada livro da Bíblia, cada letra e liga também cada coração. O texto de João, capítulo 1, do verso 19 em diante, nós vemos ali, pega a sua Bíblia, por favor. Aqui nesse texto tem um retrato especial da pessoa de João Batista. E aqui a Bíblia nos diz: este foi o testemunho de João. João capítulo 1, verso 19, que nos diz, né? Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Ele confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos então respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então esse texto aqui, ele fala do momento especial, do encontro especial, é um encontro marcante de João Batista com Jesus. O testemunho de João Batista aqui é, na verdade, uma grande confissão sobre quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para cada um de nós? Para João Batista, ele sabia muito bem que Jesus era revelado como o Cordeiro de Deus. Este Cordeiro que tira o pecado do mundo, conforme o texto do capítulo 1, verso 29. No verso 29 diz, né? No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, que ênfase, que texto. João aqui, quando viu Jesus, ele já enalteceu o Cordeiro de Deus. As multidões vinham até João. Muitas vezes nós vamos até as multidões, né? Mas aqui as multidões vinham até Jesus. E João Batista, quando viu Jesus se aproximando, ele já disse: este aqui é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que restaura vidas. É o Cordeiro de Deus que transmite vida, transmite esperança. Amigos, entre o livro de Malaquias até esse momento em que João Batista vem ali para preparar o caminho do Redentor, se passaram em torno de 400 anos. 400 anos sem profeta, sem mensageiros, e agora ele vem. E ele vem ali após um período de silêncio profético, e João começa a pregar no deserto.
O deserto era o seu local de pregação. As pessoas vinham até João, as multidões vinham, e quando eles vinham até João, João ele não enaltecia a sua pessoa, ele estava ali enaltecendo a pessoa daquele que viria. Ele estava enaltecendo a Jesus, ele estava apresentando Jesus como Messias. O impacto da mensagem foi algo bem claro, bem nítido, né? Porque muitos de longe vieram para poder, os fariseus principalmente, para poder ver quem era este que tinha uma mensagem significativa, uma mensagem ali que abalou o contexto da época. Por quê? Porque ele pregava com autoridade, ele falava muito sobre o arrependimento, ele falava muito sobre o processo da conversão. João Batista aqui estava preparando o caminho para o Redentor. A ênfase de João, né, era apresentar a Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em meio à multidão, Jesus aparece ali para ser batizado. João reconhece que ele mesmo não era digno nem de desatar as sandálias. Esse foi o maior encontro, né, desse contexto histórico. Encontrar o Cordeiro de Deus que remove o pecado do mundo, que tira, que apaga, que faz com que algo que estava em trevas pudesse ter luz. Algo que estava na escuridão, veio agora o brilho do Evangelho, iluminando cada mente, iluminando cada passo. Durante a nossa vida, amigos, nós podemos percorrer o mundo inteiro e encontrar milhares de pessoas, mas nada vai substituir nenhuma outra experiência mais válida do que se encontrar com Jesus, ter um encontro verdadeiro com Jesus. Um encontro que vai fazer com que você passe da morte para a vida. Esse encontro e entender quem é Jesus para você é a pergunta que vai de fato ajudar a cada um a vencer os desafios dessa vida, quer seja na vida acadêmica, quer seja na vida profissional, quer seja na vida sentimental, emocional. O primeiro passo é descobrir quem é Jesus para você. Então, descobrindo isto, então agora você pode avançar seguindo o caminho da felicidade, porque você passou a ter um encontro com a vida. Esse encontro com a vida não é apenas um momento, eu tenho que ter um encontro com Jesus todos os dias. Eu dependo disso, né? Os sacerdotes e levitas foram enviados de Jerusalém para perguntar a João. Apenas esta missão, se dirigir para João e perguntar: quem é você? Quem és tu? Ele confessou e não negou. Ele confessou: amigos, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. João poderia ter passado como se fosse o Messias, né? E começar uma grande revolução. Mas as Escrituras nos dizem que João declarou de uma maneira bem enfática: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. Uma das grandes qualidades que devemos ter é saber quem somos. Quem é você de fato? Qual é a sua identidade? Qual que é a sua marca? O que define você de verdade? Então saber o que é você, o que você crê, o que te define como uma pessoa, o que te define como cristão, quem és tu? Esta é uma pergunta que todos nós precisamos responder. A Bíblia, então a ênfase aqui: quem somos, quem és tu, quem é Jesus para a tua vida. A Bíblia diz que temos uma origem. Eu e você, de princípio, amigos, nós somos filhos de Deus, amém? Viemos das mãos do Criador e voltaremos para as suas mãos, amém? Então, isso aqui é o começo, né, para poder definir quem é você. Agora que você descobre que você é um filho amado do Senhor, pode ter certeza que Deus, Ele tem prazer e muita alegria de te abençoar. Existe um elo permanente entre Deus e os seus filhos. O que mais Deus Ele quer fazer é te abençoar. Ele quer guiar a sua vida, Ele quer guiar os seus passos, Ele quer direcionar a sua vida de uma tal maneira que você perceba isso nos detalhes. Aqueles que não sabem quem são podem ficar sem direção, podem ficar sem rumo. Deus, Ele quer que você tenha um rumo.
João Batista sabia quem ele era e para qual propósito ele foi chamado. Você foi chamado por Deus para poder viver o Evangelho, para poder testemunhar das boas novas da salvação, para ajudar no preparo de muitos outros para esse contexto do reino de Deus, que está sendo estabelecido, que está sendo enraizado no coração e na vida de cada um de nós. Na caminhada para o céu, ninguém chegará primeiro, todos nós vamos ali ter a alegria de chegar juntos. Então, vamos viver o Evangelho, vamos testemunhar, vamos crescer, vamos nos motivar. Não podemos oferecer aquilo que não temos. Então, o primeiro passo de impactar a vida das pessoas é você ser impactado pelo Evangelho. Nós, para sermos cristãos, de fato, precisamos estar apegados à videira, precisamos estar conectados ao Senhor. Não tem como ser cristão sem ter uma característica de vida de um cristão. Você se define como um cristão, então viva como um cristão. Tenha um foco, cada dia continue ali contemplando a Cristo. A verdade forte desta noite é que pertencemos ao Senhor duas vezes. Uma pela criação e outra pela redenção. Amigos, já que você entende isso, a cada dia nós percebemos que Deus está nos chamando. O texto de Hebreus capítulo 3, verso 7, ali fala sobre ouvir a voz, né? Se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, continue firme no propósito. Você hoje é convidado, assim como João Batista pregava e chamava as pessoas ali para poder ter o foco não em João, mas sim o foco no Cordeiro. Cada um é convidado a contemplar o Cordeiro de Deus. Esta é a marca, né? Esse é o slogan desta noite. O Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Melhor falando, é o Cordeiro de Deus que tira os seus pecados, os meus pecados. Ele nos restaura, Ele nos dá uma nova motivação, Ele nos dá uma nova inspiração. Ele já entregou tudo por você. Agora você precisa aceitar o Cordeiro de Deus, aceitar e testemunhar, aceitar e permanecer, aceitar e perseverar na fé. Essa é a mensagem de Deus. Através de João Batista, nós percebemos que o foco da sua vida não era falar dele, era falar de Cristo, era falar do Cordeiro. Quando a gente fala do Cordeiro, ele sabia muito bem a ênfase do Cordeiro. Cada dia de manhã, à tarde, eram oferecidos cordeiros, ali no contexto do santuário. Cada cordeiro que era oferecido, que era morto ali logo na entrada, quando entrava no pátio ali, próximo do altar de holocaustos. Então ele sabia muito bem que era cordeiro. A ideia do cordeiro no passado, quando foi instituída por Deus. Todo o processo do ritual do santuário foi instituído para mostrar que o pecado é horrível, que o pecado é terrível. E Deus, de uma maneira bem pedagógica, instituiu a questão do santuário para poder mostrar o processo de salvação. O cordeiro em si, quem trouxe foi o pecador. É como se o pecador tivesse transferido o seu pecado para o cordeiro. Então, quando vemos ali João falando, aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então, é o Cordeiro de Deus que puxou o pecado para si. Jesus é revelado como aquele que trouxe para si a consequência do pecado. Nós sabemos que a Bíblia nos diz, né, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos capítulo 6, verso 23. Vemos ali que Jesus, ele trouxe para si todo o mal, todo o pecado, todo o resultado do pecado. Ele trouxe para si, para poder, através disto, fazer uma troca com cada um de nós. Ele seguiu ali no seu propósito, Jesus seguiu no seu propósito de viver, de testemunhar e de morrer na cruz do Calvário. Ele morreu e ele ressuscitou. Em outras palavras, Jesus, quando ele segue nesta caminhada, nessa jornada, era para mostrar que de fato ele passou pela morte e foi vitorioso. E quando ele ressuscitou, agora ele estava anteriormente como Cordeiro de Deus levando o pecado.
e agora Ele está totalmente restaurado e estendendo as mãos para todos nós, porque assim como Jesus venceu, você também pode vencer. Amém? Vencer o quê? Vencer as suas limitações, vencer o pecado em si. A partir do momento que você vai até Cristo, Cristo te aceita do jeito que você é. Mas conforme vai avançando os dias, eu não posso ficar do jeito que eu sou, do jeito que eu estou na presença de Cristo. Quando você está na presença de Cristo, sempre há uma contemplação, sempre há uma transformação. Então, com o passar do tempo, automaticamente você vai mudar. Mas pastor, faz muito tempo que eu estou vivendo a fé, sou um cristão, mas parece que eu não mudei ainda. O desafio nosso para todos os dias é estar ligado ao Senhor, porque automaticamente você na sua vida vai desenvolver o dom do Espírito Santo. Você vai ser uma pessoa diferente. A Bíblia nos diz que aquele que está em Cristo, ele segue em novidade de vida. Então, automaticamente, a pessoa, ela é uma pessoa diferente. Ela vai impactar o ambiente em que está. Aonde você estiver, você carrega as marcas de Cristo. É por isso que cristianismo não é ser cristão aqui na igreja e lá fora não ser. Cristianismo aqui, nessa mentalidade do hebreu, do judeu em si, a fé em si é mostrar que não existe divisão. Eu sou cristão aqui, sou cristão em casa, sou cristão no trabalho, sou cristão nos estudos. A pessoa desenvolve o cristianismo em todas as áreas da sua vida, porque quando nós seguimos tendo um coração dividido, então quer dizer que a mensagem do Evangelho vai ser passada como uma mensagem corrompida, uma mensagem falsificada. A integridade de João é que mostra aqui que ele não seguia em dois pensamentos, ele seguia num propósito único. A integridade aqui revelada na vida de João Batista é o que precisa caracterizar a vida de cada verdadeiro adorador do Deus eterno, que não houve variação de sentimentos. A vida de João Batista não era um dia viver a fé, outro dia não viver, um dia seguir, outro dia não seguir. Ele vivia, ele tentava cada dia ser íntegro naquilo que ele estava profetizando. Deus estava sendo revelado através de suas palavras. Foi íntegro e verdadeiro como ele mesmo, né? Ele não deixou os holofotes ofuscarem a sua missão ou levar ele para um outro caminho. Não, ele continuou firme no seu propósito de revelar o Cordeiro de Deus. Ele percebeu, ele sentiu o Cordeiro de Deus na sua vida e ele revelava o Cordeiro de Deus. Tem uma frase aqui especial sobre essa questão de permanência, perseverança, entrega. Esse foi o segredo de João. Ele não focou em si mesmo, ele focou sim naquele que é o autor da vida. Esse é o segredo da vida cristã. Se você continuar firme no propósito, ligado a Cristo e no preparo para o céu, então pode ter certeza que você não vai se perder pelo caminho, você não vai se perder pelos atalhos dessa vida. O drama de muitos, dias atrás alguém me disse: pastor, eu perguntei, mas por que você não está indo mais na igreja? Ah, pastor, é porque eu tirei o foco de Cristo. E eu comecei a olhar as pessoas, né? Comecei a olhar os irmãos. Falei: amiga, por que você fez isso? Se você começar a ver cada pessoa, né? Você vai ver que cada um tem defeito, cada um tem falhas, cada um tem limitações. A igreja em si é um grande hospital, e nesse grande hospital só vem quem está doente, quem é pecador. Mas quando você concentra o seu foco em pessoas, é só aquela pessoa falhar, errar, você vai junto. Mas esse não é a mensagem que é revelada aqui através de João Batista. As pessoas não seguiam João Batista, porque quando iam até João Batista dizia: não, eu não é para focar em mim. Vocês precisam seguir, é esse aqui, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista continuou firme nesse propósito, né? Você conhece a história. Ele morreu sendo decapitado. Ele continuou firme no seu propósito até o fim da sua vida. O segredo de João foi esse: ele não focou em si mesmo, porque quando eu olho para mim mesmo, eu tenho certeza que eu vou me perder. Mas quando eu começo a olhar para Cristo,
Então quer dizer que a sua motivação, o foco de sua vida, a intensidade da sua vida passa a ser algo diferente. Até a forma de lidar com os problemas da vida, com as crises, é diferente. Por quê? Porque o seu foco está em seguir a Cristo, em viver uma vida plena com Cristo. João Batista não adulterou a imagem dele, não perdeu o seu foco apesar dos elogios. Ele disse: eu não sou Elias, eu não sou profeta e muito menos o Messias. A multidão saía de todos os lugares para ouvir ali a mensagem, a pregação de João Batista. Ele foi interrogado, as pessoas diziam: mas quem és tu? A sua fama havia se espalhado, mas nada disso fez com que ele perdesse a beleza da mensagem. João chegou a dizer: é lícito que ele, o Cristo, cresça e eu, o quê? Diminua. Isso está ali em João capítulo 3, verso 30. Hoje muitos pregadores vão até as pessoas para pregar, mas as pessoas aqui nesse contexto, como eu já falei, as pessoas iam até João Batista para ouvir a mensagem. Que lindo esse elo, as pessoas seguindo porque existe esperança. Quando as pessoas vêm até Cristo, é porque em algum momento elas permitiram com que Cristo pudesse transformar a sua vida, a sua caminhada. Esse processo de transformação, esse processo de deixar Cristo ocupando o primeiro lugar da sua vida, é algo lindo, é algo maravilhoso, é algo poderoso, que cada um de nós possamos ter essa alegria. Quando você está em Cristo, você pode fazer a diferença, amém? Aquele que está em Cristo, ele vai fazer diferença em todo e qualquer lugar que ele estiver. Muitos dizem: agora eu vou deixar de ser cristão, eu vou passar a ser alguém que vai resolver o problema aqui. Aí acabou com tudo, né? Estragou tudo. Cristianismo precisa permear todas as nossas ações, tudo que fazemos, tudo que representamos. Romanos capítulo 8, verso 37. Pega aí a sua Bíblia nesse texto. Texto de Romanos capítulo 8, verso 37. Aqui nos diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então o texto, vou até repetir. Em todas estas coisas, porém, nós somos o que, amigos? Mais que vencedores, por causa de Cristo, por causa da mensagem. Uma chuva de esperança estava sendo derramada na vida daquelas pessoas no deserto. Uma chuva de esperança também está recaindo, sendo derramada na vida de todos nós, que vivemos no deserto deste mundo. O texto de Mateus capítulo 3, verso 1 a 2, ali a ênfase principal é um apelo ao arrependimento. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Vemos aqui a marca de Jesus, o reino já e o reino não ainda. Já porque estava sendo revelado, não ainda porque Jesus não veio na sua plenitude, mas ele virá. E ele vem para buscar quem? Ele vem para buscar a cada um de nós. Temos que fazer a nossa parte. João pregava daquele que viria após ele e que era maior que ele. João Batista teve uma vida de entrega e de preparo espiritual, e sua forte comunhão com Deus o fez uma pessoa forte também, fez dele uma pessoa íntegra. Quando lhe perguntaram: você é Elias? Ele respondeu: não sou. Precisamos aprender que não basta parecer, é preciso ser. É preciso viver o Evangelho na sua plenitude. Vemos aqui a identidade de João sendo revelada, ele falando o que ele era de fato, o que ele representava. Somos todos pecadores e precisamos da graça transformadora de Cristo. O Senhor sonda o nosso coração e sabe daquilo que precisamos. E eu pergunto a vocês: vocês desejam essa transformação na vida de vocês? Ou querem seguir cada um com as suas limitações, cada um com as suas escolhas? É claro que cada um de nós, ao darmos um passo de fé, a nossa vida vai ser uma vida diferente.
O reino de Deus vai ser revelado a cada vez mais, vai sendo revelado cada vez mais na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. A mensagem de João, amigos, continua ecoando em nossos ouvidos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino dos céus, que está perto, não está distante. Um dia Jesus voltará. Como você estará, amigos? Entre os salvos ou entre os perdidos? A sua demora, na verdade, não é demora, porque o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Hoje é o dia, amigos, o dia do encontro. Hoje é o dia da revelação. Um encontro pessoal com Cristo é revelado e é disponível para todos nós. E nesse encontro, o resultado final é que você vai ser um vencedor. Amém? Jesus venceu por você e Ele deseja com que você vença também. Hoje o Senhor convida a cada um para nascer de novo. Jesus é a água da vida, Jesus é aquele que nos batiza com seu Santo Espírito. Hoje é tempo de ter um encontro marcante com Cristo. E esse encontro vai nos direcionar em um caminho de salvação, um caminho de paz, um caminho de certeza da salvação, um caminho que você vai entender quem você é. Você vive aqui para cumprir uma missão, você pertence ao Senhor, pertence ao Rei dos Reis. Hoje é tempo de abrir o coração para Deus e deixar Deus trabalhar, deixar Deus agir. Fazendo isto, uma linda história vai começar a ser escrita. Uma linda história de alguém que aceitou Jesus e permitiu com que Jesus guiasse a vida de verdade. Essa é a proposta do Evangelho. Permitir com que pessoas que em algum momento não estavam no caminho, agora passassem a estar no caminho da redenção, da salvação. Hoje é tempo de abrir o coração para Deus. E eu pergunto a vocês, meu apelo desta noite é o seguinte: quantos de vocês têm o desejo sincero de permitir com que você a cada dia tenha um encontro com Cristo? E esse encontro a gente já sabe o resultado. É um caminho de arrependimento, é um caminho de conversão, é um caminho de novidade de vida. É você sendo usado por Deus. Você deseja isso para a sua história? Você deseja isso para a sua vida? A cada dia você pode dar um passo de fé. Cada amigo que está ouvindo, cada pessoa que está percebendo a mensagem, Deus tem um plano. Este é um plano de vida, é um plano de redenção. Que o Senhor Deus continue se revelando a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.